Ai, gente, muito boa noite. É um prazer estar com todos vocês aqui. Nessa segunda-feira. Nessa quarta-feira da primeira semana de abril. Que nós Eu tô assim. Já parece que tem uma eternidade, né? Cara. Não, quando eu cheguei aqui eu não tinha nem bigode. Gente, assim, o que eu tenho para comunicar para vocês é coisa bem direto ao ponto mesmo. Eu venho aprendendo muito com a Milena. Ela tem sido uma grande professora para mim, não só pelas coisas que ela me ensina, mas pelo que eu mesmo venho aprendendo só observando você. Né? Então eu diria que até o meu evento foi fruto do seu evento do ano passado, porque no ano passado todos nós recebemos a tarefa de colocar a data do nosso evento. Né? E eu coloquei a data do meu evento lá, né? Eu não lembro que data que foi. Quando que foi que a gente fez a imersão? 22 de setembro. Setembro. E eu lembro que eu botei a data do meu evento como se fosse lá, para novembro, ou seja, era coisa rápida ali, né? Novembro do ano passado. E, spoiler, não aconteceu. Não aconteceu esse evento, mas tudo bem, ela me forçou a colocar uma data, né? E foi uma coisa do dia, obviamente, eu não consegui cumprir com aquilo naquele momento, mas algo ficou ali. Eu falei, cara, eu preciso fazer esse movimento, né? E no último domingo da semana passada foi o meu primeiro evento que eu fiz, voltado para inteligência artificial. A Milena estava lá me prestigiando e eu fiquei muito maravilhoso. Grato. Foi muito bom ter você lá, de verdade mesmo. Não, foi maravilhoso estar lá de aluna mesmo. Ah, maravilha, que bom, né? E eu recebi uma mensagem sua, mas meu celular estava lá gravando, e aí eu vi que era um áudio e eu confesso, eu fiquei com medo de ouvir, de ser o que você não ia. Juro. Nossa, não, era que eu estava perdida, não era? Alguma coisa assim. Eu fui ouvir só depois. Mas aí eu demorei pra achar, sabe, assim? Foi isso. E aí eu tava lá falando, palestrando, aí entra a Milena, eu falei, caramba, é isso, velho. Não sei explicar o porquê, né, mas eu acho que o fato dessa troca, dessa parceria, isso tem uma certa importância que foi sendo criada. E assim, tudo que eu venho fazendo hoje, né, voltado para a inteligência artificial e tudo mais, tudo isso tem um propósito por trás. E que propósito é esse? Há alguns anos atrás, em 2022, foi a primeira vez que eu consagrei a Ayahuasca. E eu era um menino muito, muito diferente da pessoa que eu sou hoje. Ainda sou um menino aprendendo muita coisa, testando muitas coisas, mas foi uma virada de chave na minha cabeça, a minha primeira consagração. Né? Foi onde eu entendi o universo, eu entendi muita coisa, e eu fui apresentado para pessoas que eu considero pessoas muito sérias. Né? Aqui em São Paulo, são pessoas que estão envolvidas com a política, e eles fazem um trabalho assim com a medicina fantástico, e eles não estão na mídia, tanto é que eles não divulgam nem nada assim. E aí eu comecei um movimento onde o Wendel me ajudou muito. Eu conheci o Wendel em 2023, e o Wendel me ajudou muito a começar a me posicionar, né? E eu não era a pessoa que eu gostava de estrutura, não gostava, e eu só queria falar, velho. Eu falava, cara, o que eu tenho no meu coração, os outros vão querer ouvir, porque é o que eles precisam, mas não é, a verdade é essa. Então eu comecei a me posicionar e eu entrei num processo meio, não foi frustrado, né, mas decepcionado, porque as pessoas realmente não queriam ouvir sobre aquilo que eu estava trazendo, não queriam ouvir sobre espiritualidade, não queriam. E aí eu falei, não, tudo bem, então o que eu preciso fazer? E eu comecei a entender que as pessoas, elas prestam atenção no barulho do sucesso, né, daquilo que elas consideram bem-sucedido, o dinheiro. E eu conversei muito com Deus, fui para muita cerimônia de ayahuasca e falei, tá, o que eu preciso fazer para entregar? Porque Jesus, ele se preparou 30 anos da vida dele para começar a compartilhar a palavra. E eu pensei, pô, não vai ser diferente comigo, não vai ser eu, se não for Jesus, não vai ser eu que vou sair de um dia para outro sem estruturar nada, né? Vou sair compartilhando aquilo. Então eu preciso entender qual que vai ser a minha estratégia para isso. Né? E aí a minha estratégia eu vou ser bem sucedido, mas com um intuito muito claro, que é assim, eu vou me tornar bem sucedido, eu vou ajudar pessoas a conseguir chegar nesse mesmo patamar. Não precisa ser para faturar milhões e tudo mais, mas pelo menos para ela sair de uma necessidade básica e começar a olhar para uma espiritualidade. Então, como que eu falo para uma pessoa que está ali, tipo, não tem nem R$500 ali para comprar uma cesta básica, uma comida, como que eu falo para ela olhar para a espiritualidade, sendo que ela ainda está preocupada com a necessidade básica dela?
ela não vai olhar, ela não está preocupada com isso, né? E ela é consumida, todas essas horas do dia dela são consumidas para isso. E hoje eu venho vivendo um processo muito fantástico em relação à minha empresa, a gente vem conquistando muita coisa aí desde o ano passado para cá, né? A gente tem uma plataforma de inteligência artificial voltada para atendimento no WhatsApp, então é bem simples, a Milena, inclusive, minha cliente na plataforma, a gente utiliza. E o meu foco com a plataforma é tornar um banco digital. Então, no ano passado, a gente também, no evento do Endo, eu fiz o pronunciamento de que a gente tinha acabado de receber uma parceria com a Asas para poder criar um banco dentro da plataforma, então para as pessoas poderem criar as contas e a IA efetuar os pagamentos. Essa sempre foi a minha visão. E agora nós finalizamos o desenvolvimento. Então, lá em novembro do ano passado, a gente tinha acabado de receber o aceite, né, para poder começar a desenvolver. Hoje nós já desenvolvemos e ela já está praticamente pronta. A gente só está estruturando agora o processo de lançamento de toda essa estrutura, porque não adianta só estar pronto, você precisa realmente fazer ali, criar um movimento para poder lançar algo desse tamanho. E tudo tem encaminhado como Deus tem me mostrado na minha cabeça, que era para eu seguir aquela visão, mas nada tira para mim o que é o mais importante, que é compartilhar com as pessoas o que realmente importa, sabe? Porque eu acredito que quando eu chegar no final desse meu projeto, quando eu estiver faturando milhões ou bilhões com isso, não importa, não vai dar nada. O que eu acredito é que quando eu chegar nisso, não importa. Eu já sei que quando eu chegar nesse nível de faturamento, eu vou descobrir que não tem nada lá. Porque na Ayahuasca eu já fui no futuro, eu já vi, não tem nada lá. E vai ser justamente para poder mostrar para as pessoas que não é isso. Existe um movimento muito sério acontecendo, espiritual, que é muito mais importante que qualquer coisa. As pessoas, elas estão simplesmente entretidas demais com problemas que não existem, ilusões, que eu tenho meu boleto para pagar, nada disso existe, mas é muito difícil compartilhar isso com as pessoas. É muito difícil você chegar para uma pessoa e falar, cara, essa preocupação sua não é real. Não, mas eu tenho que comer, não vai faltar, é impossível faltar. Você está falando com o Criador que ele cria as coisas do nada, você está falando que vai faltar alguma coisa. É muito difícil passar isso, porque a gente vive num sistema que foi criado justamente para criar a crença de que vai faltar. Porque senão não tem a jornada, né? Exatamente. Então, a minha jornada hoje é para compartilhar essa palavra, sabe? E no evento do Endo, inclusive, eu levei essa passagem, né? Eu não tenho ela de cabeça porque ela é muito grande, basicamente, né, na Bíblia. Mas se Deus não deixa nem os lírios do campo, os passarinhos passarem fome, quem dirá você? Né? Se eles que são eles, Deus os alimenta todo dia, você acha que ele não vai realmente deixar faltar? Até hoje, algum momento, toda preocupação sua ela foi desnecessária. Toda preocupação sua, ela é só uma ilusão, é uma pegadinha da sua cabeça com você mesmo. É impossível faltar. Não quer dizer que você sempre vai ser do jeito que você quer. Mas você está vivo até hoje. Olha, minha filha, se tem uma coisa que eu tô aprendendo aqui, não vai ser do jeito que eu quero. Nunca vai. Nunca vai. Não, mas é assim, e é muito louco, né? Porque tem gente que você só sabe que você precisa conectar. Você foi assim, né? Total. É muito louco do tipo assim, né? Eu só sabia que a gente ia construir qualquer coisa e que a gente ia ser amigo e que ia dar certo. Sabe aquela coisa que você fala assim? Porque só é. Só é. Né? É muito bizarro, eu não sei explicar, não dá pra, né, metrificar assim, né? Eu sentia a mesma coisa. Aquele rolê assim, tipo, que nem a Josi. Conheci a Josi, estava na casa da Josi, sabe? Um negocinho, umas coisas estranhas, assim, meio bizarras, assim. E uma das coisas que você precisa, me veio aqui enquanto você estava falando, né, é que a Lei que palestrou, que inclusive é desse prédio e tal, ela cria bancos todos os dias. Sabia não? Aí, ó. Né, e acho que tem algo aí, né, e ela é muito cristã e de uma espiritualidade que acho que tem muito para vocês conversarem, você, ela, o esposo dela e tal, acho que tem algo aí, só para eu não esquecer dessa informação, claro, que chegou. Com certeza. Mas eu acho que quando você virou e falou assim, né, eu sei que quando chegar lá não vai ter nada, é porque toda a jornada do herói termina no ponto zero. Uau. Só que só dá para reconhecer o zero depois que você zerou o game.
E esse tem sido um grande desafio para mim, porque assim como você, eu já disse, eu não preciso chegar lá, eu já sei que não tem, né? Tipo, eu já sei que não é sobre isso. Sim. Eu sabia que não era sobre isso quando eu vi a minha tia milionária não ser sobre isso, entende? Ela já tinha zerado o game na minha frente. Sim. Né? E foi muito bom ter visto que não era sobre isso. Só que ao mesmo tempo eu só vou conseguir chegar nesse zero quando eu percorrer. Com certeza. Porque nessa jornada de percorrer é que tá o vencer a matéria. E é muito louco, porque quem acessa às vezes a espiritualidade esquece que é importante zerar a matéria nesse aspecto. Sim. Porque não é sobre a matéria, mas é sobre o que a matéria tem para ensinar. Com certeza. Cara, você disse tudo, e é justamente sobre isso. Porque assim, beleza, Alan, então a gente não vai atrás de dinheiro, mas a gente vai fazer o quê então? Porque a gente tá aqui, né? E a gente escolheu estar aqui. Por mais que vocês não lembrem, e eu também não tenho 100% da memória do antes de entrar nesse plano, mas todo mundo escolheu vir pra cá, pra aprender alguma coisa. E sabe o que eu falava quando eu tinha essa passagem? Na minha época bem inconsciente, tá? Sim. Deus, nem é sobre isso agora, tá? O senhor tá sabendo, só um exemplo. Quando vinha assim, né, tipo, mas Deus não deixa faltar nada, quando eu tava falida, né? Mas Deus não deixa faltar nada pro lírio do campo, né, e pros pássaros, e a minha resposta era, eu não faço fotossíntese e não como pólen. Justo. Muito justo. Entendeu, amigo? E eu olhava e falava, porra, tá, mas eu não faço fotossíntese, então porque eu vou fazer essa merda, sabe, assim, tipo, eu tava muito revoltada e tal, né? E é foda isso, né? Porque quando a pessoa tá na necessidade é um puta desafio, velho, né? Mas sabe o que acontece? Vou contar uma história pra vocês. É foda isso. Eu vou contar uma história pra vocês. A sociedade perfeita, imagina o planeta perfeito, não é o planeta Terra ainda, mas imagina a sociedade mais evoluída, todo mundo serve todo mundo, é isso. Então não existe dinheiro, as pessoas servem porque elas já estão conectadas com aquilo que é a essência delas. Então o Alan, ele é excelente naquilo, ele vai servir a comunidade naquilo com todo o afinco dele. Que é mais ou menos o que rolou aqui hoje, né? Exatamente. Ninguém pagou pela fala de ninguém, né? Ninguém paga. E aí, sabe o que acontece? Todo mundo recebeu. Existe um criador que ele está acima. O criador que está acima, ele conversa com ele está conectado com todos os seres e tudo da natureza. Né? E ele que está acima, ele vê coisa que você que está aqui dentro imerso, você não vê. E é uma coisa muito bacana, que eu vou compartilhar essa história com você. Eu estava um dia, há uns anos atrás, estava no escritório que eu tinha lá em Alphaville. E aí era vai lá, tá tudo certo. Tinha um parceiro nosso ali no escritório ao lado, e ele ia fazer live no YouTube dele, no Instagram, sei lá. E aí a luz lá do escritório, aquela luzinha amarela, ela é uma vibe mais quente e tudo mais, e pra fazer a live não era a melhor luz. E aí o meu parceiro falou, cara, vamos pegar esses nossos spotlights, aqui aquela luz branca grandona, vamos levar lá pro fulano, porque ele vai fazer a live. E eu falei, claro, vamos, fulano, nossa, aqui é a luz, tá, colocamos pra ele, uma luz de cada lado. Ele falou, nossa, a qualidade ficou absurda. Ele deu aquela live, ficou feliz pra caramba, a qualidade estava top da live, ele conseguiu ter uma boa produção ali. E eu continuei trabalhando, meu parceiro foi embora, eu fiquei lá sozinho, e ele veio, terminou umas 10 horas da noite. Eu tava lá no escritório, trabalhando a milhão. E ele chegou pra mim, agradecido, pra devolver a luz. Ele falou, e esse cara era absurdo, assim, eu sempre pegava uns códigos muito bons com ele. Ele falou, vem cá que eu vou compartilhar uma coisa que eu peguei. Eu falei, o quê? Ele falou, cara, Deus, o universo, nunca vai levar a luz para quem não precisa. Aí eu falei, como assim? Ele falou, pensa, se eu não tivesse tomado a decisão de abrir essa live hoje, alguém ia vir trazer a luz para mim? Eu falei, não. Ele falou, exatamente. Então, se eu não fosse abrir a live, o seu sócio, seu parceiro, ele não ia falar, leva a luz lá para ele, porque eu não estava precisando. Então, o meu movimento fez com que as coisas se movimentassem. Às vezes parece que vai faltar alguma coisa, mas é porque você está parado demais. Uau, top essa. É porque falta movimento. É porque falta movimento. Calma que não vai acabar. A cara da José. Não tem fim não, gente. Mas falta movimento e muitas vezes não. As pessoas ficam paradas por conta do medo na grande parte das vezes. Tem um monte de bloqueio, mas o medo. Só que é só
não é você fazer tudo num dia só, mas amarra o cadarço no tênis e pisa o pé fora de casa. Começa a dar os primeiros passos, os primeiros movimentos, que as coisas vão surgir, as pessoas vão aparecer, cara. Por quê? Porque existe um universo... Mesmo, sabia? O universo, o universo ele é consciente. O universo ele é super consciente. Ele tá vendo as árvores na natureza. Para quem não sabe, se você for numa floresta, todas as árvores são conectadas por baixo da terra. É real. As raízes das árvores, elas estão conectadas. Se cai uma bactéria, um fungo em uma árvore, cai um fungo, ela vai ficar doente ali, entre aspas. Ela passa a informação para todas as outras árvores. Quando o mesmo fungo chega nas outras, elas já têm ali os anticorpos para isso. Com a gente não é diferente, a gente é mais evoluído ainda. Se a gente começa a movimentar... Cara, eu tenho um ser consciente, às vezes o cara tá lá na Europa e de alguma forma ele sente que tem alguma coisa acontecendo e do nada o cara tá aqui no Brasil e me aparece pra me servir, pra me ajudar. Mas cara, como é que você veio parar aqui? Você tava lá longe, não sei, irmão. Nossa, tal. Quantas vezes isso não acontece? Né? Eu tô montando uma empresa hoje, as pessoas vão aparecendo. As pessoas vão aparecendo com ideias, isso e aquilo. Fiz a parceria. Quando que eu ia fazer parceria com a empresa de pagamento se eu não tivesse tomado a decisão de começar a estruturar isso? E aí, por mais que, por exemplo, às vezes o dinheiro que eu preciso não veio do que eu imaginava, do projeto que eu queria, mas ele veio de outra forma. Quantas vezes na vida de vocês achavam que, não, vou fazer com isso? Aí, sei lá, veio um cliente antigo porque aí te trouxe aquele dinheiro. Não precisa se dar a forma como vocês querem que seja, mas precisa acontecer, e para isso precisa de movimento. Então, essa é o princípio principal de não precisa se preocupar com boleto, não precisa se preocupar com nada, é só você fazer o que precisa ser feito, que as coisas vão acontecer. Né? Eu fui me mudar para morar com a Bia agora, né? Eu pedi ela em casamento no evento do Endo, lá no ano passado. Ah, tão bonitinho. E aí a gente se mudou para Santos agora e tudo mais, e os meus pais, minha mãe tá aqui, eles super preocupados, que olha a responsabilidade que você tá tendo. E o meu pai não queria que eu fosse, não. Ele falou, não, você tem que ter tanto primeiro de dinheiro para aí sim você dar conta de bancar ela. Eu falei, cara, é meio difícil ter essa conversa com ele, é uma pessoa um pouco mais cética nesse sentido, mas, cara, nunca vai faltar. Ah, mas como que vai ser? Vai vir de qual projeto? Né? Vocês vão pegar esse aluguel e tal? Vai vir, cara. E aí a gente vê, na primeira semana, eu já fechei um puto de um projeto para fazer um lançamento de um influencer aqui de São Paulo. Na mesma semana, eu falei isso para ele, cheguei lá, do nada, um cara me ligou e falou, Alan, pô, quem numa reunião comigo? Eu tô com um cara aqui que eu acho que ele ia gostar de você. Vamos? Pra quê? Não sei também o que ele precisa, mas eu acho... É sério, eu não tô brincando, é sério, eu não tô brincando. Ele falou, cara, eu não sei o que ele precisa, mas eu acho que você vai saber, por isso que eu quero que você vá comigo. Eu não entendi o que ele quer, eu acho que você vai saber. Cheguei lá, sentei com o cara, e o cara, assim, milionário, ele fatura uns 5 milhões por mês. É bizarro, assim, bizarro mesmo. Via toda a operação, ele tem 200 funcionários na operação dele lá no Tatuapé. E aí ele me mostrou o produto dele novo lá e tudo mais. Eu falei, pô, o que eu vou vender pra esse cara? Ele tem tudo. Ele tem dentro da empresa dele, o cara tem um auditório com um time de audiovisual. O cara tem tudo. Eu falei, cara, o que esse cara precisa? Que eu que vou vender? No máximo eu vou falar alguma abobrinha aqui pra ele vai falar que já sabe, eu não vou ajudar com nada. Aí eu, conversando, eu falei, pô, cara, isso aí que você tá me trazendo, pô, eu acho legal você fazer um lançamento, né? Estruturar um lançamento, sabe? Aí ele ficou me olhando, sabe o que é um lançamento? Aí, não, eu nunca ouvi falar. Eu falei... Brincadeira. Eu falei... Eu já entendi. Eu posso estar lançando. Eu já sei o que eu vou vender pra ele, entendeu? É isso. E veio nessa semana que a gente tava de mudança, que a gente tava fechando um contrato, buscando um aluguel lá e tudo mais. E é isso. Eu sabia que ia vir exatamente dessa forma? Eu não sabia. Mas eu tô confiando o tempo todo, e não é que eu não tenho medo, eu converso muito com Deus, eu choro demais, eu sou uma pessoa que no off eu choro toda semana, eu tô chorando, porque do medo que o medo de não saber o que tá é muito forte pra mim, pra todos eu imagino, ou quase todos. Até Jesus, cara, Jesus chorou, quantas vezes, porque Jesus também não tinha, Deus não dava a visão toda pra ele, e é desesperador a gente que tá aqui, eu entendo isso, pra mim também é. Né? Quando eu comecei minha experiência na ayahuasca, meus primeiros anos trabalhando, quando eu pedi as contas da multinacional que eu trabalhava,
Foi doideira. Eu fui na cerimônia de ayahuasca, recebi lá na ayahuasca que eu tinha que pra eu ir pro nível que o universo tinha pra mim, eu tinha que sair da empresa. Nossa, foi doideira. Isso foi no sábado. Cheguei segunda-feira e pedi as contas. Foda-se. Demorei 2 meses pra contar pros meus pais. Quando eu já tava com a empresa pronta, aí eu pedi as contas, abri um CNPJ, abri uma empresa, consegui cliente, peguei meu escritório, tudo isso em 2 meses, tá? Aí quando deu 2 meses eu tava com tudo isso, eu cheguei pros meus pais. Falei, então, pedi as contas da multinacional. Eles, ué, mas já abri empresa, já tô com cliente, tô com escritório. E eles, como assim? Foi um choque, mas ao mesmo tempo, não, então tá tudo certo. Então, e nessa fase que eu peguei o escritório, eu chorava quase todo dia, cara. Eu trabalhava, nessa época eu tava morando de favor na casa da minha avó. Era assim, era doideira mesmo. Tava morando de favor na casa da minha avó, e eu saía 7 horas da manhã pra ir pro escritório, eu ficava lá até 10 horas da noite. Chegava, tipo, 9 horas da noite, eu sentava no escritório e começava a chorar, porque eu não sabia o que porra que eu tava fazendo. Mas eu sabia que eu fui numa cerimônia de ayahuasca, me mostrou, e eu falei, eu quero fazer. Eu quero seguir isso que tá no meu coração. Quando a gente conta, a gente parece muito louco, né? É muito louco mesmo. A gente faz, mas depois quando a gente vai contar, você fala, como é que eu conto essa parte? Né? Porque você pensa assim, né? Como é que eu conto essa parte? Como é que traduz, né? Você entendeu? É sobre isso. Porque é sobre isso, né? E confiar e ter fé é exatamente dar o passo. Sim. E é só isso. E é escuro mesmo. É muito escuro. E dá medo mesmo. Muito medo. E a gente chora mesmo. Só que é só assim. É só assim. Né? E às vezes eu olho quem não dá e tem hora que eu falo, tá, cara, eu entendo, porque é foda. É difícil. É difícil. E eu te admiro muito por você dar todos esses passos, porque eu sei que você deu muitos para tão jovem em tão pouco tempo chegar. Né? Parece que a sua alma tinha uma necessidade de velocidade de zerar esse game, assim, né? Pro propósito e tal, né? E esse processo, assim. Eu sinto isso e eu sinto que o ser humano, ele é do tipo de ver para crer. Uhum. Então, o que eu acredito é que tudo que eu tô fazendo vai servir para contar história. Eu já acredito. Eu nem acredito, eu vivo já. Mesmo ainda continuando tendo muito medo, mas eu já vivo e eu sinto que cada história dessas é um testemunho pro próximo. É um testemunho. Entende? E da mesma forma que há 5 anos atrás eu assistia a história de muita gente, eu conhecia muitas pessoas que me contavam os testemunhos delas e me inspiravam, pra mim é isso. Nem todos vão ser impactados pelas nossas histórias. Uhum. Mas tem aquele que vai, e é por aquele que eu tô fazendo tudo que eu faço. Sabe? É por aquela pessoa que tá vindo atrás de mim que vai ser impactada. Nem todo mundo vai ouvir o que eu tô falando e vai querer colocar algo em ação. E o que eu tô falando aqui não é pra pessoa falar, é isso então, eu preciso pedir as contas do meu emprego. Não é isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre você se permitir se conectar com aquilo que é maior do que você, que é o nosso Criador. E essa conexão, essa intimidade com o Criador é o que vai te trazer clareza pro próximo passo. Mas aí vai vir um passo de fé, aquele momento de você acreditar, ter que confiar no Criador e seguir, mesmo com as suas imperfeições. Pô, eu cometo erro toda hora, velho. Toda hora eu faço uma promessa que às vezes eu não dou conta de cumprir. Toda hora eu erro, mas ele tá lá, cara, continua, faz isso. Corrige aquele, conserta aquele. Tem conversas que eu preciso ter com pessoas que eu ainda não tive coragem de conversar. De coisas que às vezes pra pessoa ela esqueceu, mas ainda tá aqui. Entende? Então, pô, eu sou só um ser humano normal, que eu cometo erro toda hora. Mas é a minha fé e a minha intimidade com o Criador que me faz entender que eu tô avançando. Relacionamento, né? Relacionamento dá medo. Pô. Confiar é uma foda, só que é o único caminho. E se relacionar com o invisível né? Desafiador. A Fer, né, que é do Mulheres de Fé, ela fala, tem uma grande diferença entre ler a bibliografia de Deus, ela fala assim, né? Uhum. Tu pode ler a bibliografia da Rita Lee. Sim. E ela fala, que é o livro da Rita Lee que ela gosta, né? Você pode ler a bibliografia de Deus, que é a Bíblia. Tem uma grande diferença entre eu ler a bibliografia e eu ter intimidade com a Rita Lee, ou eu ter intimidade com Deus.
Uau. né? Então tem muita gente que lê a bibliografia e acha que conhece, né? Eu acho que o passo que você dá e por isso que você avança é porque você se relaciona. Com certeza. E relacionamento dá medo, e relacionamento a gente fica puto, e relacionamento, hora dá certo, hora você fala caramba, né? Principalmente porque é um arquétipo de pai, e daí o arquétipo de pai é, poxa, nem sempre você se relaciona, né, legal com nosso pai. Então tem muito disso aí, né? E que bom que você tá dizendo assim. Com certeza. Gratidão. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado. Isso aí, gente. Essa palavra aí. Tamo junto. Agora eu vou chamar aqui, né? Posso? Por favor, gente, recebam minha mãe aqui. Vamos fechar com chave de ouro, Brasil. Obrigada, filha.